Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Hoje nós estaremos aqui trabalhando, nós vamos estudar aqui a lição de número 4. Nós estamos estudando neste trimestre os atributos de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre um atributo de Deus que é o amor. A lição hoje é sobre o amor. E eu confesso para os irmãos que é com muito temor e tremor que eu estou aqui para ministrar essa lição. Porque falar do amor de Deus não é fácil. Porque como nós iremos ver aqui nesta lição, nós estaremos falando de um atributo, de uma característica que transcende qualquer capacidade do homem de entender na sua plenitude o que vem a ser o amor de Deus. Então, tudo que qualquer homem ousar falar para tentar definir o que seria, o que é o amor de Deus, ele jamais vai chegar a 1/1000 daquilo que corresponde verdadeiramente à abrangência do conceito e do que vem a ser o amor de Deus. A lição de número 2, ministrada aqui há 15 dias pela pastora Lívia, ela veio discorrendo sobre os atributos de Deus como um todo. E naquela lição eu me recordo que foi feita uma divisão, uma classificação entre os atributos. Foi falado então que existem aqueles atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Um atributo incomunicável de Deus é aquele que vem da própria natureza de Deus e Deus não compartilha aquela característica dele com o homem. E um atributo comunicável são as manifestações de Deus para com os seus filhos, onde nós podemos entender e compreender acerca do que Ele quer se manifestar para nós. E dentre esses atributos comunicáveis, meus irmãos, nós temos então a graça e a santidade de Deus. E no atributo da graça, nós temos ainda uma subdivisão, que dentro da graça nós podemos identificar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus. E na santidade nós podemos identificar a majestade de Deus, a justiça de Deus e a retidão de Deus. Então hoje, especificamente, a lição de número 4 vem falando sobre um atributo comunicável. Um atributo que o homem é capaz de entender que ele existe. Não entender a sua plenitude, aonde ele chega. Mas o entendimento do homem é capaz de compreender o que vem a ser o amor de Deus. Até porque a própria palavra de Deus define isso para nós. A primeira importante observação que eu quero destacar para a igreja aqui, já logo no início, é exatamente que o amor de Deus faz com que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criatura seja capaz de chegar ao seu pleno entendimento. Então, é um conceito limitado para o homem, ao ponto de que o amor divino, ele transcende em muito a capacidade da compreensão do homem. Então, deixa eu só explicar para vocês uma coisinha aqui. Existem várias classificações da palavra amor. E eu preciso lançar isso para a igreja para a gente não ficar divagando. Então, de uma forma bem resumida, as 3 principais classificações do amor, a gente tem o amor eros, a gente tem o amor philos e a gente tem o amor ágape. Nós falaremos aqui, a lição é sobre o amor ágape. Mas só para não ficar aí solto no contexto, o amor eros é aquele amor geralmente transmitido no sentido da sensualidade.
ou seja, um desejo aplicado e atribuído entre duas pessoas. Então, o relacionamento que promove aí prazer entre um homem e uma mulher, por exemplo, isto seria o amor eros. O que seria o amor philos? Só para a gente passar e excluir, porque nós não vamos falar sobre isto. O amor philos, queridos, se refere ao amor que expressa o nosso gosto e a nossa predileção por alguém. Ou seja, o amor por pessoas próximas, como amigos, familiares, no sentido, quando nós atribuímos, olha, eu valorizo muito uma pessoa, eu amo muito uma determinada pessoa, mas sem que aquilo fosse uma natureza ali de sensualidade, uma questão de intimidade. Isso seria o eros. Então, o philos, uma relação de você com um familiar seu, por exemplo. Mas o que nos interessa nesta manhã é estudarmos, meus irmãos, o amor ágape. O amor ágape, só para você ter uma ideia, só no Novo Testamento ele é citado 300 vezes. E ele não só dá a ideia do amor que vem de Deus, mas você vai entender aqui nesta manhã que nós temos uma obrigação de amarmos uns aos outros, e esta obrigação que foi imposta por Jesus, que foi estabelecida por Jesus, que é um novo mandamento, jazinho a gente vai falar sobre isso também é um amor ágape. Então o amor ágape, para você entender muito bem qual é a profundidade do que nós vamos falar aqui. Sabe aquele texto famoso lá de 1 Coríntios 13? Aquilo ali é a definição, segundo a palavra de Deus, trazida pelo apóstolo Paulo, do que é o amor ágape. Então, queridos, o amor ágape é aquele tipo de amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor desinteressado, é um amor puro, é um amor genuíno. O amor ágape, ele não esmorece, ele é constante, ele é permanente, forte, até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais pecador dos homens. Este é o amor que vem de Deus, este é o amor que nós estamos tentando aqui explicar nesta manhã. Queridos, mas se não for pela intervenção e pela ajuda do Espírito Santo, eu e você, nós não somos capazes de expressar o amor ágape uns com os outros. Porque somente Cristo conseguiu manifestar voluntariamente a soberania dele, através da expressão do seu amor, através de um sacrifício que nenhum homem seria capaz de fazer. Mas eu tenho uma boa nova para te dizer, que quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso amigo e o nosso consolador. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, lá está escrito que, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos conseguir produzir um amor ágape, uns para com os outros. Olha o que diz Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O primeiro logo da lista, amor. Então, saiba de uma coisa nesta manhã, através da intervenção do Espírito Santo de Deus, você é capaz de produzir para com seu irmão um amor sacrificial, um amor que vai além daquele primeiro mandamento que seria de amar ao próximo como a si mesmo. E jazinho eu vou te explicar isso com mais detalhes. Então, meus irmãos, até aqui o que nós podemos registrar, conforme a orientação da própria revista, é que o amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima de outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, Ele não é mais bondoso do que justo. O amor de Deus, sendo a sua própria essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica.
Deus amou o mundo, conforme está lá escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos pensar um pouquinho aqui. O que será que corresponde o sentido figurativo dessa palavra tal maneira? Esta tal maneira serve para nos mostrar que o homem não é capaz de compreender o fim da intenção de Jesus, o fim da intenção de Deus, quando promoveu ali a doação de seu Filho em uma intenção de nos salvar. Esta tal maneira é que vem a ser uma fonte inesgotável de amor. E por falar em fonte inesgotável de amor, o amor de Deus, ele não tem fim. O amor de Deus, ele não se esgota. Ele nunca se esgotará. Ele continuará existindo de eternidade e eternidade, meus irmãos. E eu quero, por favor, que você, se você puder, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 1 João, capítulo 4. Porque nós estamos aqui numa escola dominical, escola tem que ter livro, e o nosso livro é a palavra de Deus, amém? E eu quero aqui ponderar algumas coisas com vocês, no texto áureo, que muito fala do amor de Deus, tá? Então, 1 João capítulo 4 é um trecho da palavra de Deus que todo cristão ele tem que saber aí manusear, tem que saber compreender, tem que ter domínio e compreensão disto aqui. Então eu vou ler aqui a partir do versículo 7, e eu gostaria que você prestasse muita atenção neste texto, e se possível fique com a sua Bíblia em aberto. Diz assim, 1 João 4, a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Grave este versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Veja, meus irmãos, olha a seriedade disso aqui, na palavra de Deus. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, essa pessoa é uma mentirosa.
Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Deus é o próprio amor. Se eu falasse que Deus está no amor, talvez esta expressão estaria equivocada. Porque o homem pode estar no amor, mas o homem jamais vai conseguir ser o próprio amor. A palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, que Deus é amor. Então Deus se coincide com a própria explicação do que é o amor. Será que nós podemos separar da pessoa de Deus o amor? A resposta é absolutamente não, porque o amor advém da própria essência de Deus. É mais ou menos assim, meus irmãos. Quando o amor está em uma pessoa, essa pessoa pode perder o amor. Mas quando o amor é a própria pessoa, esse amor não pode se perder. Por que eu estou sendo incisivo nisto aqui para você nesta manhã? Porque muitas vezes nós pecamos, nos afastamos de Deus e pela nossa limitação de mente, nós nos esquecemos que Deus, Ele é constantemente amor. Quantas vezes muitos de nós colocamos Deus no banco dos réus, questionamos a Deus muitas coisas e nos esquecemos que Deus é uma fonte inesgotável de amor. O amor é a base de tudo. O amor é a base da graça. O amor é a base da misericórdia. Que inclusive, por falar em graça e misericórdia, serão as duas próximas lições. Lição de número 5 e de número 6, estará falando aí de misericórdia e de graça. Mas, meus irmãos, nós lemos aí no versículo 9, um texto maravilhoso, e eu quero me debruçar com você em 1 João 4,9. Olha o que está escrito: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Como será que a gente deve interpretar esse versículo? Que Deus faz o seu amor ser conhecido a nós, através do envio de seu Filho ao mundo, para que nós possamos viver por meio dele. É por isto que lá em João 3,16 corrobora isto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo já começa com uma explicação, por que Deus amou o mundo. E lá em 1 João 4, 9, a gente vê então essa corroboração de que uma das provas que Deus mostra o seu amor, nós vimos aqui que o amor é uma fonte comunicável, é uma expressão comunicável, foi exatamente da demonstração de enviar o seu Filho para nos salvar. Agora, a lição traz uma coisa muito interessante, me chamou muito a atenção. É que o amor, a demonstração do amor sem atitude, ela fica no plano da teoria. O amor, para que o homem consiga entender na prática, o homem precisa ver a atitude do amor. E Deus prova o seu amor para com o seu povo através de atitudes. Querem ver? Deus prova o seu amor para conosco ao lembrar de todas as nossas necessidades. Você tem necessidade? Eu tenho necessidade. Com certeza você tem necessidades de várias naturezas, de várias hipóteses imagináveis. Mas Deus prova o seu amor por mim e por você, lembrando das nossas necessidades. Querem ver aonde que isso mostra essa evidência para nós? Lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós,
sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E lá em Tiago 1, versículo 12, Deus, além de lembrar das necessidades dos nossos filhos, deixa registrado nesse versículo que Ele nunca se esquece dessas necessidades. Sabe o que está escrito lá em Tiago 1,12? Olha aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, ponto e vírgula, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a dar aos que o amam. Quer dizer, se Deus está prometendo dar a coroa da vida, é porque Ele se lembra que vai receber esta coroa da vida o homem que perseverar. Perseverar do quê? Diante das lutas, das necessidades, meus irmãos. Então Deus prova o seu amor para com o seu povo, lembrando de todas as nossas necessidades, mas lembrando também das nossas angústias. Olha o que está escrito lá em Isaías 43:2. Escute esse versículo, grave esse versículo no seu coração. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que é isso? É a demonstração de Deus, o amor dele para com o seu povo, dizendo: filho, pode seguir adiante, que quando você estiver no momento mais tenebroso da sua vida, eu estarei contigo. O fogo pode chegar perto de você, mas o máximo que o fogo vai poder fazer é queimar as amarras das cordas que porventura estejam amarrando a sua mão, os teus pés, mas o teu corpo, a sua integridade será preservada. É Deus preservando o seu amor através aí da lembrança das nossas angústias. Deus prova o seu amor também, meu querido, nunca se esquecendo dos seus filhos. Eu falei daquela ideia do pai, do filho que vem pedindo comida ao pai, Jesus fazendo essa comparação, mas também há na Bíblia a ligação àquela ideia da mãe. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Quem é mãe aqui? Faz só esse sinalzinho para mim. Tem como você esquecer de um filho que está na sua barriga? É possível? Pois a palavra de Deus diz que, ainda que ocorra essa hipótese, aos olhos do homem absurda, ainda que ocorresse isso, Deus jamais se esqueceria dos seus filhos. Então quer dizer, o cuidado de Deus, a vontade que nós entendamos que Ele jamais se esquece de nós, isso é pleno, isso é absoluto vindo da parte de Deus. E nós, na nossa latente ignorância, na nossa gigantesca cegueira espiritual, muitos de nós oramos e colocamos Deus contra a parede e questionamos a Deus: Deus, o Senhor não está vendo a minha aflição? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor se esqueceu de mim? Mas a gente esquece que a palavra de Deus diz que o povo peca, o povo perece por não conhecer as Escrituras. E as Escrituras, elas estão claras, estão sendo faladas para nós nesta manhã, que Deus prova o seu amor para conosco, de modo que Ele não se esquece de forma alguma de seus filhos. Amém, meus irmãos? Deus prova o seu amor para conosco com a entrega de seu filho unigênito, o seu único filho, com um propósito de nos resgatar. Isso lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 32, olha o que está falando isso aqui, que versículo maravilhoso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é nós vermos que o amor de Deus para com o seu povo não é só na teoria. O amor de Deus ele é expressado para com o seu povo de forma prática, de forma realmente real, de forma concreta. Mas eu quero aprofundar um pouquinho com vocês de algo que ao longo desta semana o Senhor me mostrou através do estudo, da meditação na palavra, e eu quero compartilhar com você como que nós podemos exercer este amor ágape uns para com os outros. Se você voltar a sua folha aí, se você tiver lá em 1 João aberto, eu queria que você voltasse uma folha e olhasse comigo 1 João 3,16. E você vai gravar isso nessa manhã. Você sabe por que você vai gravar? Que você vai fazer uma ligação com João 3,16 e coincidentemente tem a mesma numeração. 1 João 3,16. E olha, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz? Vamos primeiro relembrar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha que interessante, olha o que fala 1 João também 3,16. Olha o que fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aí tem um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Quer dizer, encerra-se este raciocínio. A frase continua, a nova frase. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aquilo que até então, em João 3,16 falava de uma relação única de Deus com seu Filho, cujo objetivo era resgatar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora já em 1 João 3,16 é acrescentado uma nova ordem para nós, de que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meus irmãos, isto é tão profundo, que lá em João 13:34, se você quiser abrir, abra aí para você me acompanhar. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar, olha aí, João 13:34. Olha o que Jesus disse lá no livro de João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Querido, escute aqui, vê se você pega comigo aqui a abrangência e a profundidade do que nós estamos estudando aqui. Em primeiro lugar, que o amor que é definido aqui por Jesus, um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Porque até então o povo de Deus seguia a lei antiga de Moisés, de amar ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus vem e coloca uma vírgula na história. Quando Jesus vem e demonstra o seu amor pelo seu sacrifício de morrer com morte de cruz para nos resgatar dos pecados, nos resgatar da morte, Jesus então ele estabelece que o amor que ele fez para com a humanidade, nós também a partir dali devemos praticar este amor sacrificial uns para com os outros. Por isso que Jesus fala em João 13, novo mandamento vos dou. Olha, meus irmãos, isso não se trata de um amor natural pelo próximo. Cristo nos exorta a praticar um amor sacrificial de uns para com os outros. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você tem noção de como Cristo te amou? Na proporção que você
conseguir imaginar o quanto Cristo te amou pelo que Ele fez, é o que a palavra de Deus diz, que nós devemos amar o nosso próximo. Esqueça aquela ideia de amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando Jesus vem, Ele acrescenta uma responsabilidade a mais para nós. Nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, mas na intensidade, de modo que amar ao próximo como Cristo te amou. Você consegue compreender a responsabilidade que nós estamos saindo aqui nesta manhã, com o entendimento de que o amor de Deus, quando Ele é revelado para mim e para você, nos traz uma responsabilidade gigantesca. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, ao ponto de entender que Deus espera que nós expressemos o seu amor para com o próximo, na mesma proporção, naquilo que nós pudermos compreender, daquilo que Jesus fez por mim e por você. E isso traz resultado. Isso não é em vão, porque no mesmo versículo, Jesus finaliza dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amém? Amém, igreja? A lição também trata aqui de um tópico muito interessante, que é o seguinte: Deus nos amou primeiro e nos amou incondicionalmente. Então, as coisas aqui interessantes para compartilhar com vocês. Quem é que não se constrange com o amor dessa natureza? Quem é aqui, ou quem porventura estiver nos acompanhando aí pelas redes sociais, quem que poderia dizer que nunca recebeu uma ação, uma provisão vinda da parte do Senhor? Que um dia não tenha presenciado um toque singular do Pai na sua vida? Meus irmãos, lá em João 17, capítulo 24, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, e eu quero te deixar uma tarefa aqui. Hoje à tarde, leia João 17 na sua casa. É a oração mais maravilhosa que tem na palavra de Deus. Existem várias, mas João 17 é a oração sacerdotal. É a última oração, é a oração que Jesus faz para com o Pai antes de subir, deixando as recomendações. Que coisa maravilhosa. Eu estou aqui arrepiado, pastora Tereza. Chega a me arrepiar. Leia, meu irmão. Hoje à tarde, João capítulo 17, medite lá na oração sacerdotal. Em um determinado momento desta oração, Jesus fala assim para Deus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então vamos esmiuçar este versículo aqui, para nós entendermos o que a revista está nos apresentando. A revista fala o seguinte: que Deus nos amou primeiro. Isso é verdade ou é falso? Isso é verdadeiro. Esta afirmação é verdadeira, ela procede. E muitos de nós achamos que o amor de Deus começou com Jesus morrendo na cruz. E não é verdade isso. O amor de Deus para comigo e para com você, ele vem lá da eternidade, antes mesmo de nós sermos formados e do mundo ter sido criado. E o amor foi estabelecido também, meus irmãos, lá na eternidade. Olha o que Jesus falou: porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Deus nos amou primeiro, e o amor dele é incondicional. Meu querido, preste atenção nisso aqui, preste atenção no que a palavra de Deus nos diz. Somente um amor incondicional, somente um amor sem limites, poderia nos colocar na posição que nós estamos hoje.
Se Deus neste momento resolvesse parar de fazer qualquer coisa de bênção sobre as nossas vidas, se parasse aqui neste minuto a relação de Deus para com o seu povo, nós já deveríamos ser eternamente gratos por tudo aquilo que Ele fez até então. Mas somente um amor incondicional é que explica a posição que nós podemos estar nos dias de hoje e aonde nós vamos chegar. Querem ver uma coisa? A palavra de Deus diz que Jesus é apontado como noivo, correto? E quem é a noiva? A igreja. Eu pergunto para você, a igreja por si só, se não houvesse a graça, o favor imerecido de Deus sobre quem compõe a igreja teria condições de ser uma noiva digna para Jesus? Jamais. A igreja somente é a noiva digna do Cordeiro porque Jesus promoveu este equilíbrio e nos colocou em situação de igualdade com Ele. Porque só pode celebrar a boda quem tem a mesma natureza. Homem não casa com animal. Só casa quem tem a mesma natureza. Se a palavra de Deus então diz que Cristo vai celebrar a boda com a igreja, é porque Deus permitiu que a igreja assumisse a própria natureza de Cristo. Por isso que nós deixamos de ser filhos do diabo e passamos a ser filhos da luz, co-herdeiros de Cristo. Nós fomos transformados, a minha natureza e a sua natureza foi regenerada pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. E é por causa disso que eu e você temos a mesma natureza de Jesus, e é por causa disso que um dia nós estaremos celebrando esta boda, este casamento maravilhoso com Jesus. Amém, meus irmãos? Você sabia que Deus te amou ainda quando você era pecador? Ainda quando você estava na prostituição, ainda quando você estava na bebida, ainda quando você estava na roubalheira, ainda quando você estava no pecado solto no mundo aí, Deus já tinha te amado lá. E eu te pergunto, se Deus já tinha te amado lá, Ele não vai continuar te amando agora quando você está buscando a presença dEle e quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É claro que Ele continua te amando. Olha o que fala lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ainda quando você era um pecador, Cristo já havia amado você, Deus já havia amado você. Sabe o que eu quero te dizer nesse tópico? Do amor incondicional de Deus para com você, para com o seu povo. Meu irmão, em nome de Jesus, nesta manhã, tire do seu coração qualquer condição que a sua mente caída, que a sua mente limitada, queira colocar em você, para você não receber o amor de Deus. Ontem eu estava orando, meditando, e quantas pessoas que estão ao nosso redor têm achado que não são dignas e merecedoras do amor de Deus. Escute uma coisa reveladora para você nesta manhã. Tudo que você achar que precisa fazer para ser merecedor do amor de Deus será em vão, porque não importa o que você faz, Deus te ama incondicionalmente. Não importa o lamaçal do pecado da vida que você tinha, que tem, em nome de Jesus não vai ter, mas não importa o seu passado, incondicionalmente Deus nos ama. Você pode ficar assim pensando, Deus não deve me amar, porque eu não sou tão espiritual quanto aquela pessoa que está próxima de mim. Mas quer saber na prática como que funciona isso aqui? Irmão Marcos, vem cá. Renan, vem aqui. Vem de máscara, por favor, que eu estou sem máscara. Vem mais um aqui. Vem cá, pastor Roberto. Sobe aqui. Deixa eu explicar para você como é que funciona isso aqui. Fica aí.
Pega a benção aí, pastor Roberto. O senhor é Jesus. Fica aí. O Deus vivo, o Deus encarnado, Cristo. Ok? Vira para lá. Não, assim, troca de lugar com o Marcos. Isso, faz assim, ó. Vamos pensar no maior pecador que já passou na história. Hitler. Não, mas aquele ali tá a barba grande. Vamos falar do Osama Bin Laden. Deve estar o segundo na fila lá. Está ali o Bin Laden ali. É só comparação, viu, irmão? Está o Bin Laden. O pecador, o maior pecador que já pisou na terra. E aqui nós temos o apóstolo Paulo. Um homem santo. Um homem que foi regenerado. Um homem que, quando verdadeiramente teve um encontro com Cristo, teve até o seu nome mudado. Era o Saulinho, depois virou o Paulinho. Está aqui. O que eu quero mostrar para você? Olhando para Cristo, como que Cristo olha o maior dos pecadores e como que Cristo olha um homem justo, um homem que andou segundo o coração de Deus. Olhando o prisma da nossa lição, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus e aos olhos do Espírito, aos olhos da Trindade, Paulo e aquele maior pecador ali não faz diferença nenhuma. Nós estamos todos no balaio. Pastor Salmo, o senhor está no mesmo balaio. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, todos nós estamos juntos aqui. Porque quando Jesus olha para o homem, ele não vê diferença nenhuma. O amor de Deus, ele é incondicional. Se até o último fôlego da vida desse abençoado aqui, caso ele fosse vivo, né, usando a referência do personagem que eu citei, vai vir até aconteceu isso, não sei. Mas se até o último fôlego da vida deste homem, se ele tivesse tido um encontro com Jesus, ele seria digno e estará morando ao lado de Jesus nas mansões celestiais. Amém? Pode sentar lá, obrigado. Eu usei esse exemplo simples só para você entender que nós julgamos. Um homem olha um e fala, não, aquele ali é mais santo que o outro. Mas para Jesus, isso não tem diferença. Para Jesus, absolutamente não tem diferença alguma. Eu já estou caminhando já para o fim, o tempo ali já grita em meu desfavor. Mas eu quero te dizer que antes de você ter sido formado, Deus já te amava. Antes do teu pai e da tua mãe atribuir um nome de identificação a você, houve lá na eternidade uma reunião da Trindade, que a Bíblia fala que Deus Pai amava o Deus Filho, Deus Filho amava o Deus Pai, Deus Pai amava o Deus Espírito, Deus Espírito amava o Deus Filho e Deus Espírito amava o Deus Pai. Lá na eternidade houve uma reunião, houve um conselho desta Trindade. E o seu nome um dia foi falado lá. O seu nome lá na eternidade, um dia, foi alvo de uma reunião de 3 pessoas. Chego a arrepiar, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso que eu disse que falar do amor de Deus requer muito temor e tremor de nossa parte. Mas um dia, os 3 pararam para falar e estabelecer como seria a vida do João Lourenço aqui na terra. Antes que ele fosse projeto de vida, mas lá em Salmos 139, olha aqui que fala, na minha opinião, um dos versículos mais marcantes na palavra de Deus para mim. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles, escrito e determinado, como nenhum deles havia ainda. Que coisa maravilhosa! Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Há uma Bíblia aí chamada A Mensagem, uma versão chamada A Mensagem. Lá nesta Bíblia, ela traz assim uma versão muito bonita sobre estes textos aí. E se eu te perguntasse assim nesta manhã, por que você ama a Deus? Você poderia dizer o seguinte: pastor, eu amo a Deus porque nós acabamos de ler aqui, porque Ele nos amou primeiro. Mas você poderia ter várias respostas. Você poderia dizer: eu amo a Deus porque Ele é tudo para mim, Ele é meu Criador, Ele é meu Pai, Ele é o meu provedor, Ele é quem me cuida de mim, Ele é quem honra a minha casa. Enfim, você poderia ter várias respostas para explicar por que você ama a Deus. Mas, e se a gente fizesse essa pergunta para Deus? E se a gente fizesse essa pergunta para Deus? Deus, por que você ama o Renan? Ele é um pecador, ele não tem graça, ele é uma pessoa que não é merecedora de nada, assim como todos nós somos. Deus responderia: eu amo o meu filho, porque simplesmente eu decidi amá-lo. Que você nessa manhã, você saia daqui com esse entendimento, de que você é um filho amado de Deus. E nada que você queira fazer vai ter o condão de modificar o amor que Deus tem para com você. Você não precisa ser nem mais e nem menos do que você é, porque um dia Deus quis você do jeito que você é. E sabe que a maioria, se não for todos os problemas da humanidade, acontecem exatamente porque as pessoas não têm esse entendimento de quem são em Cristo Jesus. Quando você entende que você é um filho amado de Deus, quando você entende que o amor de Deus te alcançou sem que você quisesse ter sido alcançado, porque Ele é que te escolheu e não você escolheu a Cristo, quando você entende isso, a sua percepção do mundo modifica. Você entende que você advém de algo muito superior. E para finalizar, eu disse ontem que eu estaria fazendo um teste com a igreja para verificar se nós somos verdadeiramente filhos de Deus e se nós temos permanecido na fé. E eu não vou encerrar essa lição antes de fazer esse teste em 2 minutos. Abra sua Bíblia aí. Você quer saber se você é verdadeiramente um filho de Deus? Então a gente tem que passar por 3 provas aqui, por 3 versículos. Se você passar pela prova destes 3 versículos, você pode sair daqui nesta manhã com a plena convicção que você é um filho de Deus. Vamos lá? Teste para verificar se você é verdadeiramente um filho de Deus. Primeiro teste, o teste da obediência. Abra aí, tudo lá em 1 João, queridos. 1 João, primeira carta de João, 2:29. 1 João, e rapidinho eu entrego a palavra. 1 João 2:29. Vamos ver aí se nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Olha o que fala, 1 João 2:29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a primeira prova, o primeiro teste para você saber se você é nascido de Deus, é a questão da obediência. Você tem praticado a justiça? Ou a sua vida aí tem sido pautada em muitas iniquidades? Aquele que é nascido de Deus, é porque é filho de Deus. E quem é filho de Deus, tem que praticar a justiça. Examine o seu coração nesta manhã.
e veja se alguma justiça não tem sido praticada pelo seu dia a dia, pelo seu comportamento. Segunda prova, prova do amor, 1 João 4,7. Passa a folha aí, 2 folhas para frente. Vamos ver se somos verdadeiramente filhos de Deus. Segunda prova, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você é nascido de Deus, todas as suas ações e atitudes têm que estar pautadas no amor. E não no velho amor, mas no amor que Cristo estabeleceu como novo mandamento: amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente a sua família, amar incondicionalmente o seu trabalho, porque é dele que advém as bênçãos e o sustento da sua casa. Amar, meu irmão, incondicionalmente a sua igreja. E o terceiro teste, a prova da fé, 1 João 5,1, passa uma folha para frente aí. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, você, para ser considerado verdadeiramente um filho de Deus, você tem que passar na prova da fé. E como nós passamos nesta prova da fé, segundo 1 João 5,1, crendo em Deus, crendo em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E eu vou encerrando esta lição aqui, perguntando para você: obediência tem sido realmente a base do seu dia a dia, da sua conduta? Amor, as suas ações têm sido pautadas em amor? E dentro de você, a sua fé tem estado inabalável? Você tem no seu dia a dia confessado Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, nas suas atitudes? Se você entendeu isso, você pode sair daqui dizendo que você é um filho de Deus. Ainda que tenha alguma coisa precisando melhorar, todos nós temos alguma coisa que pode ser aperfeiçoado, mas o mais importante é nós sairmos daqui entendendo que obediência, amor e fé são as provas, os testes que nós precisamos passar por eles diariamente para sermos aí filhos de Deus. Amém? Eu termino lendo com vocês o hino 396 da harpa cristã. É um hino que a revista Lição falou em 3, 4 momentos, me chamou a atenção, e ele resume completamente a lição de hoje. Diz assim o 396 da harpa: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso, inaudito, dando-nos o Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste, perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado, me salvou o amor de Deus. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Amém.